Eu estou aqui no Linux e vou aqui ensinar como debugar um código Python, é, não na IDE, mas sim num site. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu fiz esse código, eu fiz no VS Code, e é um código do background, é o exercício 1069, e às vezes a gente quer meio que eu venho aqui, ó, Python tutor, Python tutor, aí tem as que está acontecendo, né? Dá para fazer Java, agora como Python. Python dele aqui é um interpretador antiguinho, 3.6. Já estou usando o Python 10 em diante, que eu sei que sempre vai aumentar aí pronto. Aí o que é que eu faço aqui? Não mexi em nada, deixei tudo padrão mesmo. E vou pegar meu código na minha IDE, aí dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Eu fiz muitos comentários, eu vou deixar, mas tipo assim, o código em si, o código em si, ele, deixa eu apagar aqui alguns comentários para ficar melhor de entender. Quando eu estiver falando aqui, que eu fiz sem o debug, sem olhar, e às vezes a gente quer entender o que está acontecendo no código, né? Pronto. Então o código ele tem uma entrada, ele tem um input aqui também dentro do for, que é aquela questão lá dos diamantes, que diz assim, né? João está trabalhando em uma mina, tentando retirar o máximo que consegue de diamantes. Então tem que acontecer isso aqui, ó. Um encontro do maior com o menor. Ele deve excluir todas as partículas de areia, que são os pontinhos do processo. E cada retirada de diamante, novos diamantes poderão se formar, né? Quando ele tira um diamante, quando se encontra um com o outro, então outros diamantes podem se formar. Se ele tem como uma entrada, aqui ele dando um exemplo de uma entrada, então ele vai tirar aqui, ó, essa parte de areia de dentro. Quando ele tirar essa parte de areia de dentro, aí formou o diamante. Se 3 diamantes são formados, o primeiro é retirado. Então ele tirou. Ele tirou o primeiro, que é esse aqui. Quem é que ficou? O código depois que tirou o primeiro ficou assim, ó. Então tirou esse primeiro, que foi esse aqui, ó. Aí o código ficou com esses dois aqui, ó. Esse e esse aqui. No caso esse cara aqui, ó. Aí depois ele foi e retirou. Tirou esse aqui. Quem que foi que ficou agora no código? Esse aqui, ó. Que é esses dois grandões aqui. Cadê? Que é esse e esse aqui. Retirando esse daqui, ó. Quando ele tirou o terceiro, quem é que ficou no código? Ficou só esse aqui, ó. Essa sequência aqui de maior.
Então temos a quantidade de teste e temos as entradas dos caracteres, os inputs, né? Então no caso são dois for, esse for, que é para a quantidade de teste. Aqui é a entrada dos testes. E aqui ele está resetando as variáveis. Ele tanto vai resetar a variável de entrada, para poder pedir de novo, como vai resetar os contadores aqui. São dois contadores. Um para a quantidade de diamantes e outro para a quantidade do sinal de menor. Então, faz um segundo for para varrer toda a string, no caso, porque ele está recebendo aqui uma string. Então ele está varrendo quem? Está varrendo S, pelo tamanho de S. O X é usado para ele entender o índice. Então, aqui nada mais é que o elemento. Então ele está percorrendo todo elemento da string que entrar aqui nesse input. E se o elemento for igual a menor, ele vai contar menor. Aí a outra condição é, se elemento for igual a maior, ele vai e menor, o contador de menor for maior que zero, então ele vai cair nessa condição aqui. Então ele vai adicionar o diamante e menor vai receber menos 1. Aqui, no caso, ele acho que nem vai contar aqui, vai printar a quantidade de diamantes dentro desse for aqui, do primeiro for. Que aqui vai acontecer o primeiro teste, depois vai resetar as variáveis e vai cair de novo no for de novo para fazer o segundo teste e imprimir. Aí como é que usa isso aqui? Como é que usa o Python tutor.com? Simplesmente executando. Copiei, colei o código e vou executar aqui, visualizar a execução. Aí ele vai pedir a entrada, o input, né? Entre usando o input. Qual é o input lá no Django aqui? BigCloud. O input é as entradas 2, né? Então a gente vem aqui. O que eu escrevi lá tá aqui, ó. Digita a quantidade de testes. Lá no BigCloud a gente não escreve dentro do input ou dentro do print, né? Geralmente aqui, ó. A gente apaga isso aqui. Então a gente vai botar aqui, eu só botei aqui só para vocês verem o que é. Digita a quantidade de teste. A quantidade de teste é 2. Aí ele vai dar aqui, ó, global frame, quadro global, no caso aqui uma variável global, ele está dizendo aqui, ó, o 2. Aqui, ó, a saída do desenho da quantidade de testes. Aí eu vou agora dar pular os quadros, né? Tanto aí para o início, se eu estiver no meio do código, como ir lá para o final do código, mas eu venho aqui, sempre só desses dois aqui já dá para entender já. Neste. Aí ele começou. O primeiro loop. O primeiro loop aqui, para esse for, é 0. Porque ele aqui vai dar 2 loops, no caso, vai de 0 a 1, porque é 2 loops. Então ele iniciou com a string, ele vai pedir agora a string, ó, recebendo a string, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Então eu vou lá e vou receber a string, vou dar string para ele, um C e um V. Copiei certo? Deixa eu ver se eu copiei certo.
Copiei certinho. Vou botar para submeter. Aí ele submeteu. Aí ele passou. Vou novamente dar um nix. Ele está dizendo para mim, ó. Aí ele passou pelo contador. O contador é 0, não recebeu nada ainda, não caiu em nenhuma condição de diamante, de menor. O contador de diamante também. Ele vai apontar agora quando eu der um nix. Vai passar, ó. É 0. Foi o que foi printado, é o que está de verde. Aí agora ele cai no segundo for. Nesse segundo for ele está percorrendo a string inteira com o len e está usando aqui o x para os índices da string, para mostrar aqui o elemento se é igual a menor. Então, esse primeiro elemento dessa string aqui é igual a menor? Sim. Vamos ver o que acontece. Isso no primeiro x. Agora, o primeiro x, que é o primeiro índice do loop. E o primeiro índice da string, no caso, também. Então, se o elemento é igual a menor, conta em menor. Menor ainda está sendo 0. Mas agora menor vai receber 1, porque aqui o elemento 0 aqui nessa string é menor. Vamos ver. Vamos ver. Ó, menor recebeu 1, ó, que é esse elemento aqui nesse primeiro loop. Aí ele vai para a segunda condição. Se elemento for igual a maior, então ele tem menor. Mas ele não tem o maior, ele não fechou para acontecer um diamante. Ele precisa fechar um menor com um maior. Então ele precisa ter o menor e o maior para ser diamante. Então o que é que acontece? Eu vou parar aqui que vai chegar um carro buzinando. Continuando aqui a gravação. A cidade é pequena, mas a poluição sonora é terrível. Vamos lá. Então ele está aqui no segundo if. A setinha vermelha está no segundo if. Se elemento for igual a maior, o elemento é igual a maior nessa primeira rodada aqui de x? Não. Na primeira rodada de x ele não vai cair nessa condição. Então ele não formou diamante ainda, porque ele não fechou para ter o diamante. E com esse tem que fechar. Então ele vai passar direto, ele vai subir, né? Vamos ver aqui se ele sobe. Ó, ele não desceu, ele chegou aqui e voltou para cima. Aí agora, o x, que antes era 0, vai ser 1. O x aqui vai ser 1, que é a segunda rodada. Aí o x virou 1. Aí agora, se elemento é igual a menor. Quem é o x1 aqui? Seria esse aqui, ó, o ponto. Ele vai cair aqui? Não, porque é ponto. Ele vai chegar aqui, vai passar direto dessa condição e vai vir para essa outra e vai percorrer essa condição para ver se bate para poder descer. Mas claro que não, porque aqui é maior e aqui é um ponto de areia, digamos. Aí ele vem aqui, ó. Chegou, não é? Vai subir novamente. Aí agora o x vai ser 2 e vai aqui, ó, para o segundo ponto. Vai cair nessa condição, x é 2. Se
o elemento é igual a menor? Não. O elemento não é igual a menor. Então, o menor continua 1 aqui. Ele não contou, não vai contar. Vai passar direto, ó. Passou direto. E aqui, ó, se elemento é igual a maior, não. O elemento é igual a pontinho de areia. 0, 1, 2. Vai subir. Aí agora, x agora é 3. Se elemento é igual a maior aqui, ó. No caso aqui ele vai fechar. Ele achou o maior. Ele achou o maior. Aí vai fazer o seguinte, ó. Se elemento é igual a menor, não, ele vai passar direto de novo. Passou. Se elemento é igual a maior, olha, então ele fechou o diamante, porque ele achou o outro menor. Ele achou o outro menor. Então ele fechou. Ele achou o menor e achou o maior. Ele fechou. Aí ele achou o que? Um diamante. Ele vai contar, ó. Se é igual a maior e menor for maior que zero, ó. Menor é maior que zero, ó. Porque menor é 1. Então ele cai nessa condição aqui, ó. Ele cai nessa condição e vai incrementar um diamante a quem? A variável diamante. E vai diminuir a variável aqui menor, que é 1, vai se tornar 0. Aí ele caiu, ó. Vai contar um diamante que era 0, agora vai ser 1. E a variável menor vai voltar a ser 0. Aí ele subiu. Agora ele vai para o quarto for dentro dessa condição. Aí ele está agora no quarto for. Aí ele vai agora, quem é o quarto for? É um grão de areia aqui, ó. É igual? Não, ele vai passar direto. Menor vai continuar sendo 0 ainda. Cadê? Menor é igual a 1. Deixa eu ver. Aqui, ó. É o quarto. Esse aqui. É o quarto. 0, 1, 2, 3, 4. Eu tô aqui, ó. Então menor é 1 mesmo. Porque ele contou. Eu tô no 4. É igual aqui o elemento a maior? Não. Então ele vai ter que subir. Então ele vai subir sucessivamente. Vou dar uma adiantada. Menor vai ser 2 agora. Cadê? Grão de areia. Aí ele subiu. Aí ele vai para a sexta agora. Aí no sexto menor vai ser 2. Aí, ó, vai printar. Ó, o verde lá indicando. Vamos lá. Olha lá, menor 2. E assim sucessivamente. Bem, deu para entender o que é que está acontecendo. E ele fazendo a varredura. Eu estou pulando aqui para adiantar as rodadas. Aqui é o código, a iniciação do código. E aqui é o percorrendo até eu chegar ao final do código. Décimo loop desse for aqui do X. Aí ele achou outro diamante. Aí ele printou. Ele vai printou a quantidade de diamante, né? Ele vai printar. Ele printou aqui ó, a quantidade de diamante, 3. Ele achou lá, 3 diamantes. E aí ele vai fazer o seguinte: caiu no primeiro for, que vai pedir novamente a entrada da string. Aqui, ó.
Ele pede novamente a entrada da string. Eu venho aqui e dou a entrada da string. Vamos lá. Boto submeter. E vou fazendo novamente todo o processo. Vou agora fazer rápido, porque é tudo a mesma coisa da explicação, para o vídeo não ficar muito longo. Aí aqui, ó, ele percorreu toda a string e achou 7 menores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque foi menos 1, ficou 7 menores que ele achou. Ele só achou o último aqui para fechar, para ter o diamante, que foi esse último aqui, ó. Então ele fechou aqui. Não importa a quantidade de menores que ele contou aqui dentro da condição que ele colocou para diamante. O que importa foi a quantidade de diamantes que ele achou dentro da string, como pede a questão. Então ele achou um diamante. Bota aqui um step. Aqui ele acabou. Pronto. Aí como é que eu faço para botar outro código? Eu venho aqui, ó, em Python. Aí aqui eu posso colocar outro código. Pronto. É assim que dá para ver o que está dentro das variáveis. É assim que dá para ver mais ou menos como é que você vê o funcionamento do código. Isso é um site legal. Isso é um site legal. Deixa eu repetir porque teve uma buzinada. É assim que você consegue ver o código dentro do funcionamento do código. E é assim que dá para ver mais ou menos como é que você consegue entender o código por dentro. Então isso se chama debug, é um debugar. Algumas IDEs têm isso e é legal fazer isso para você entender mais ou menos como é que funciona o funcionamento do seu código, ou então para você ver algum erro, alguma coisa que tem dentro do código, ou tentar entender melhor o funcionamento do código. Valeu!